Beleza, então. Agora, a gente vai calcular esse retificador aqui, que tem uma tensão de entrada de 220 volts 60 Hz, um transformador abaixador de 10 para 1, um diodo de silício e uma carga de 5 ohms. Eu vou enumerar os passos que vocês vão seguir para calcular qualquer tipo de retificador. Então, se vocês seguirem esse passo a passo que eu colocar, não tem erro. Vocês vão conseguir calcular qualquer tipo de retificador, qualquer circuito que aparecer na mão de vocês. Então, qual é o primeiro passo para eu calcular esse circuito aqui? O primeiro passo, eu vou escrever aqui, o primeiro passo é analisar o circuito. Mais precisamente, nós vamos analisar as formas de onda do sinal aqui no nosso circuito retificador. E para isso, eu já deixei aqui os 3 gráficos preparados, o da tensão do secundário, o da tensão na carga e o da tensão no diodo, que nós vamos fazer eles passo a passo nessa aula. Então, o primeiro passo é a gente analisar esse circuito aqui. Claro que ele é um circuito muito simples, vocês já sabem qual vai ser a forma de onda na carga, mas vocês sabendo fazer essa análise para um circuito simples, vocês vão conseguir fazer essa análise para os circuitos retificadores mais complexos. Então, é importante saber dominar essa técnica de analisar as formas de onda. Como é que eu vou fazer essa análise, então? Eu vou fazer esses 3 gráficos, o da tensão no secundário, o da tensão na carga e o da tensão no diodo. E eu vou analisar os 3 separadamente. Então, olha só, eu tenho aqui no primário do transformador um sinal alternado senoidal, que, como o transformador é 10 para 1, ele vai sair 10 vezes menor aqui no secundário. Só que no secundário, apesar dele sair 10 vezes menor, ele continua sendo um sinal alternado, continua sendo um sinal senoidal. Então, a forma de onda no secundário vai ser uma senoide também. Então, é isso que nós vamos desenhar aqui. Ó. Tá aí uma senoide no secundário. É esse o sinal que eu tenho aqui. Agora, a parte mais importante é eu saber desse sinal aqui que eu tenho no secundário, o que vai chegar efetivamente na carga. Então, essa é a parte mais importante da análise do retificador. Supondo que eu estou medindo o meu ponto de medição, como normalmente a gente faz, é aqui em cima que eu vou medir, então o meu terra, consequentemente, vai ter que ficar aqui embaixo. Qual vai ser o sinal que vai chegar na carga? Então, olha só. Quando o secundário está positivo, estão vendo aqui no semiciclo positivo, significa o que, gente? Que aqui em cima é mais e aqui embaixo é menos. Portanto, a corrente vai sair aqui de cima, sempre do positivo. A corrente saindo daqui de cima, vocês veem que o diodo está polarizado diretamente, ela passa pelo diodo, ela chega na carga, ela passa na carga de cima para baixo e volta no negativo. O lado que ela entra na carga é o positivo, então aqui em cima é mais, aqui embaixo, onde ela sai, é o negativo. Como a gente está medindo aqui em cima, e aqui em cima a polaridade do sinal ficou positiva, na carga o meu sinal também vai ser positivo, ou seja, eu vou ter aqui na carga uma senoide positiva. Vamos desenhar aqui então. Fazer um desenho mais bonito, né? Aí, positivo o meu sinal na carga. Então, essa é a primeira parte da análise, eu analisar o semiciclo positivo. Aí eu vou apagar, porque agora a gente vai analisar o semiciclo negativo. E vocês sabem, no semiciclo negativo, o menos fica em cima e o mais fica embaixo. Aí a corrente vai tender a sair por aqui. Nesse caso, está dando bem claro para ver que o diodo está polarizado reversamente, não vai conduzir, de maneira que se eu não tenho corrente, eu também não vou ter tensão, na carga não vai chegar nada, vai ser zero. Então, nós temos na carga um sinal de meia onda. Repare que nós não calculamos quanto que é o pico dessas ondas, não calculamos nenhum valor ainda, nós só estamos analisando qual é a forma do sinal que vai chegar na carga. E agora vamos analisar também a forma do sinal que vai ficar no diodo D1. Tanto no semiciclo positivo, quanto no semiciclo negativo. Então, vamos apagar aqui novamente.
porque agora o nosso foco vai ser o diodo e não mais a carga. Muito bom. Então, quando o sinal está no semiciclo positivo, aqui em cima é mais, aqui embaixo é menos. E aí nós sabemos que o diodo está polarizado diretamente. De modo que, né, aqui eu tenho mais, aqui eu tenho menos. E a tensão que fica nesse diodo, como ele é de silício, é de 0,7 volts. Então, no semiciclo positivo, eu vou ter uma tensãozinha aqui no diodo, bem baixinha, nessa casa aí de 0,7 volts. Então, a onda vai ficar nesse formato aqui. No semiciclo negativo, o que é que vai acontecer? No semiciclo negativo, o mais vem para baixo, o menos fica em cima. E aí, o que vai acontecer? Eu não tenho corrente circulando no circuito e toda a tensão não vai ficar na carga. Toda a tensão necessariamente vai ficar presa no diodo. De maneira que no diodo agora eu tenho uma tensão aqui negativa, né, com o mesmo valor da tensão que eu tenho no secundário. Por quê? Porque o diodo polarizado reversamente, toda a tensão fica no diodo. Então, toda a tensão que eu tenho aqui no secundário, ela inteirinha vai ficar só no diodo. Então, essa tensão negativa aqui, ela vai ficar todinha no diodo e a onda vai ter esse formato aqui. Tá? E aqui nós, lembrando que nós vimos na aula passada, ou melhor, na aula retrasada, a tensão de pico inversa no diodo, que é o parâmetro que nós chamamos de P e V, nós vamos calcular, mas vai ser o mesmo valor que a tensão de pico aqui no secundário. Isso aqui nós já explicamos na aula passada. E nós temos também a tensão de pico na carga, que também será calculada. Então nós fizemos essas três análises e se você não entendeu alguma coisa, para por aqui, assista novamente o vídeo. Se você ainda não entendeu algum ponto aqui, escreva para mim que eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês. Se você entendeu como fazer esses três gráficos, principalmente o gráfico da forma de onda na carga, aí vamos continuar então para o segundo passo. O segundo passo é calcular a tensão aqui no secundário, eu achar o meu V2. Porque no primário eu sei que eu tenho 220 volts eficazes. No secundário eu não sei, eu tenho que calcular. E para eu calcular, basta eu saber a relação de espiras do transformador, que nesse caso aqui é 10:1. Então, como é que eu calculo o V2? Eu uso aquela fórmula do transformador que nós vimos lá no curso de corrente alternada, que é N1 sobre N2 é igual a V1 sobre V2. E aí, preenchendo os valores, o meu N1 é 10, o meu N2 é 1, o meu V1, a tensão no primário é 220 volts, e o meu V2, que é a tensão no secundário, é o que eu quero descobrir, eu não sei. Então, vou deixar aqui como V2 mesmo. Multiplicando cruzado, fica 1 vezes 220 é igual a 10 vezes V2. Então, vai ficar 10 vezes V2, fazendo essa multiplicação aqui primeiro, fica igual a 1 vezes 220, que dá 220. O 10 está multiplicando, passa para lá dividindo. O V2 fica igual, então, a 220 dividido por 10. Portanto, o meu V2 vai ser igual a 22 volts. Esse é o valor, então, da tensão eficaz RMS que eu tenho no meu secundário desse retificador aqui. Então, esse é o segundo passo. Muito simples para quem já dominou a parte do transformador. O terceiro passo é eu descobrir qual é a tensão de pico que eu tenho no secundário, ou seja, é o meu V2P. Por quê? Vocês viram nas aulas anteriores que todos os cálculos do nosso retificador, eles partem da tensão de pico do secundário. Então eu tenho que descobrir qual que é a tensão de pico que eu tenho aqui no secundário para conseguir fazer todos os cálculos desse retificador. O que é muito simples, porque se eu já sei que o meu V2 é de 22 volts eficazes, eu quero só descobrir quanto que é a tensão de pico, né? Aqui eu tenho meu V2, que
a gente viu aqui que deu 22 volts eficazes. Eu quero saber quanto que é o pico dessa onda. Basta, então, multiplicar por raiz de 2. Então, o V2P, como é que eu calculo ele? O V2P é igual ao V2 vezes raiz de 2. Então, meu V2P vai ser igual a 22 vezes raiz de 2. Logo, vamos usar a calculadora aqui para calcular. 22 vezes raiz de 2 dá 31,11 volts de pico. 31,11 volts de pico. Aí, gente. Então, nós calculamos agora a tensão de pico no secundário. Então, esse pico aqui dessa onda, na verdade, ele é, então, de 31,11. Vamos colocar aqui no gráfico. Nós ainda não entramos no retificador, estamos só no transformador. Esses três primeiros passos, eles sempre vão seguir essa mesma sequência de cálculo, essa mesma sequência de análise. O nosso quarto passo, agora, é que vai entrar o nosso retificador. Porque eu já sei a tensão de pico no secundário, que é 31,11 volts. Então, eu vou colocar aqui no secundário a tensão aqui de 31,11 volts. Essa é a tensão que me interessa, a tensão de pico no secundário. E eu quero saber, dessa tensão de pico que eu tenho aqui no secundário, que nós acabamos de calcular, qual vai ser a tensão que vai sobrar para a carga, né? O que é bem fácil de fazer também. Porque olha só, se daqui para cá no secundário eu tenho 31,11 volts, e se o meu diodo é de silício, então eu sei que no meu diodo fica uma tensão de 0,7 volts. Quanto que vai sobrar aqui na carga, pessoal? É só fazer a conta. Dos 31,11, 0,7 ficou no diodo, vai sobrar, né? Vamos fazer a conta? 31,11 que eu tinha lá, tirou 0,7 que ficou no diodo, sobrou então 30,41 na carga. Então a tensão de pico aqui na minha carga vai ser de 30,41 volts. Mas vamos fazer isso de uma maneira mais organizada aqui embaixo. Então o quarto passo é o quê? Eu achar a tensão de pico na carga. Esse é o quarto passo. Anotem esses passos todos, porque eles sempre vão ter essa sequência, sempre vão ser esses passos, independente do retificador que vocês estiverem analisando. Então, como é que nós calculamos esse valor da tensão de pico na carga? A tensão de pico na carga, ela foi o quê? Ela foi a tensão de pico no secundário, menos a tensão de joelho, V gama do diodo. Simplesmente isso. Como aqui nós temos apenas um diodo conduzindo, eu vou tirar só a tensão de joelho do diodo, que, como ele é de silício, é de 0,7 volts. Então, calculando, tensão de pico na carga é igual a V2P, que é 31,11, menos a tensão do diodo, que é 0,7, porque ele é de silício. Logo, a tensão de pico na carga, como nós já fizemos, dá 30,41 volts. Então, está aqui de forma mais organizada para vocês verem esses passos. Então, pessoal, muito simples até aqui, né? Muito simples mesmo. O que eu vou calcular agora? O que eu vou querer calcular agora? Vamos calcular a tensão eficaz e média na carga. Nós já sabemos o pico da tensão na carga, né? Na carga nós temos essa meia onda e o pico dela é de 30,41. Eu quero saber a tensão média e a tensão eficaz desse sinal aqui. Então, eu vou colocar como quinto passo, e eu vou fazer aqui do lado. Quinto passo, calcular a tensão média na carga, VRL médio. Que como é um sinal na carga, como é um sinal de meia onda, e vocês sabem que o sinal de meia onda, a tensão média é a tensão de pico dele, multiplicado pela constante de 0,318, é isso que nós vamos fazer. A tensão média na carga
é a tensão de pico na carga vezes 0,318. Então, a tensão média na carga, quanto que deu a tensão de pico na carga? 30,41. Então, vai ser 30,41 vezes a constante de 0,318. Então, a tensão média na carga vai dar, vamos fazer a conta aqui, 30,41 vezes 0,318, 9,67 volts. Perfeito. Tensão média na carga igual 9,67 volts. Então tá aí. Se vocês não lembram o que é tensão média, o que é tensão eficaz, voltem lá no curso de corrente alternada, onde a gente explica esses conceitos melhor. Calculamos a tensão média na carga desse sinal de meia onda aqui. E agora vamos calcular a tensão eficaz. Então, o sexto passo nosso aqui vai ser calcular a tensão eficaz na carga, VRL/RMS. Como na carga eu tenho o sinal de meia onda, a tensão eficaz dele vai ser a tensão de pico dele, ou seja, a tensão de pico na carga, dividido por 2. Muito simples, né? Então, a tensão eficaz vai ser igual a 30,41 dividido por 2, que vai dar, isso aqui dá até para fazer de cabeça, né, gente? 30,4 dividido por 2 vai dar 15,2. Então, 15,2 volts. Essa, então, é o valor da tensão eficaz na carga. Ok. Calculamos, então, todas as tensões possíveis na carga. Eu vou calcular também a corrente na carga, né? Porque eu tenho uma corrente circulando aqui na carga. Então, a corrente é a parte mais fácil de eu calcular num retificador, porque eu uso a lei de Ohm. Como eu sei a resistência da carga, que é 5 ohms nesse caso aqui, e eu sei todas as tensões dela, pico, média e eficaz, basta eu usar a lei de Ohm para calcular a corrente que vai circular nessa carga. Então, vou fazer uma divisão aqui para a gente calcular essa corrente. Tá aí. Então, eu vou até colocar com outra cor para a gente deixar separado. A corrente de pico na carga. Como é que eu calculo a corrente de pico na carga? Corrente de pico na carga é a tensão de pico na carga dividido pela resistência da carga. É lei de Ohm, tensão pela resistência. Então, a corrente de pico na carga vai ser o 30,41 volts, que é a tensão de pico, dividido pelos 5 ohms, que é a resistência da carga, que vai dar aí 30,41 dividido por 5, 6,08 amperes. Essa, então, é a corrente de pico na carga. E a corrente média na carga, como é que eu calculo? Mesmo jeito. Corrente média na carga é lei de Ohm, é a tensão média na carga dividido pela resistência da carga, tensão pela resistência. Então, vai ser a tensão média deu 9,67 dividido pela resistência, que é 5. Vai dar, então, vamos ver, 9,67 dividido por 5, 1,9 amperes. Então, 1,9 amperes é a corrente média na carga. E a corrente eficaz na carga? A corrente eficaz na carga, que é corrente IRL/RMS, vai ser a tensão eficaz na carga, que deu 15,2, tensão dividido pela resistência, que é 5. Então, vai dar 3 e alguma coisa. 15,2 dividido por 5, 3,04 amperes. Então, tá aí. Calculamos todas as tensões, pico, média e eficaz na carga, todas as correntes, pico, média e eficaz na carga. E agora, para a gente concluir essa análise, finalmente, eu vou calcular a frequência na carga, que nós chamamos de FRL, que como o retificador é de meia onda, olha só aqui, né? A frequência do sinal na carga é o mesmo do sinal que está entrando no meu retificador. Percebam que os dois períodos começam e terminam juntos. Então, o período é o mesmo, a frequência vai ser o mesmo. Como o sinal que entrou é de 60 Hz, esse sinal que vai sair vai ser de 60 Hz também. Ou seja, a frequência na carga vai ser de 60 Hz.
volts. Tá? E, por último, a tensão de pico inversa no diodo. É importante a gente calcular a tensão de pico inversa no diodo, porque se eu tiver um diodo no meu retificador que tem uma tensão de pico máxima reversa nele de 50 volts e o meu retificador jogar uma tensão reversa nele de mais de 50 volts, esse meu diodo vai queimar, ele vai se danificar. Então, eu tenho que saber no meu retificador qual que é a tensão de pico reversa no diodo para que eu possa escolher um diodo que suporte uma tensão reversa desse valor. E aí nós vimos nas aulas anteriores e nessa aula também que a tensão de pico inversa no diodo é igual à tensão de pico no secundário. Muito simples, né? Por quê? Porque quando o diodo está polarizado reversamente, eu não tenho tensão nenhuma na carga, portanto, toda essa tensão do secundário, toda essa tensão reversa que está no secundário, acaba ficando em quem? Acaba ficando no diodo. Então, a tensão de pico inversa no diodo vai ser o mesmo que o V2P, ou seja, 31,11 volts. Então, esse meu diodo aqui, esse diodo que eu estou usando nesse retificador, ele tem que ter uma tensão de breakdown, né, uma tensão de ruptura maior que 31,11 volts para que ele não queime, para que o retificador funcione bem. Então, pessoal, chegamos aí nesse passo a passo aqui para eu calcular absolutamente tudo que é possível num retificador de meia onda. Tá? Qualquer dúvida, pessoal, entre no fórum do site evensino.com.br. Se você gostou desse vídeo, dê um mais um aí, dê um joinha no nosso canal no YouTube, que vai me ajudar bastante e vai ajudar outras pessoas também a propagar esse vídeo. Tá? Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau!